Normalmente, os pais esperam que seus cuidados com os filhos tragam bons resultados no futuro. No entanto, às vezes, ao tentar proteger seu filho de erros, pode-se inadvertidamente cruzar uma fronteira perigosa, por trás da qual se escondem consequências terríveis. Na manhã de 15 de março de 2015, policiais em patrulha perto da cidade de South Whitehall, na Pensilvânia, EBU-WA, notaram um estranho Ford Freestyle parcialmente submerso em um lago. Eles decidiram verificar, iluminaram com lanternas e viram várias manchas suspeitas. As portas estavam abertas e os agentes da lei foram atingidos por um cheiro acre de produtos de limpeza. Apesar das tentativas de limpar o interior, ainda restavam vestígios de algo incomum. O carro pertencia a Cheryl Silvonic, de 54 anos. Um dos policiais notou terra remexida nas proximidades. Ao investigar, descobriram algo perturbador. Especialistas confirmaram que se tratava de Cheryl. Ela apresentava numerosos ferimentos, especialmente na área do pescoço. As marcas indicavam um ataque violento e a luta da vítima pela sobrevivência. De acordo com os especialistas, Cheryl havia parado de mostrar sinais de vida algumas horas antes da chegada dos policiais em patrulha. Parecia que o perpetrador havia tentado afundar o carro com seu conteúdo. Mas devido à margem instável, o veículo simplesmente ficou preso na lama. Parece que o perpetrador, em pânico, tentou apagar os vestígios de seu ato, mas isso não ajudou. Dada a natureza do incidente, os investigadores imediatamente suspeitaram que devia ser alguém do círculo íntimo da mulher. Quando os investigadores chegaram ao endereço de Cheryl para informar os familiares sobre o incidente, encontraram seu marido em casa, que havia dormido a noite toda sem saber da tragédia. Na casa também morava uma filha jovem que tinha um relacionamento com um rapaz mais velho. O jovem e o marido imediatamente se tornaram suspeitos, mas a verdade se revelou ainda mais chocante. Cheryl era casada e criava 2 filhos. Seu marido se chamava David. David trabalhava como farmacêutico na farmácia local e Cheryl trabalhava no hospital da cidade. Seu filho mais velho já estava na faculdade. Em 2001, nasceu a filha Jamie, que se tornou a verdadeira queridinha de seu pai. Desde pequena, Jamie era mais próxima de seu pai do que de sua mãe. Eles compartilhavam interesses comuns: pesca, caça e o amor por motocicletas. Na escola, Jamie fazia amigos facilmente, era sociável e estudava bem. Mas na adolescência, começou uma fase de rebeldia que levou a frequentes conflitos na família, especialmente com a mãe. No final do ano de 2014, a situação se intensificou. Jamie se tornou mais reservada, comunicava-se menos com sua família, até mesmo com seu pai. Ela começou a sair regularmente de casa e se recusava a dizer onde e com quem passava seu tempo. A situação se repetia constantemente. As notas escolares pioraram e a jovem rebelde até insistiu em morar com amigos em um apartamento alugado por alguns meses. Os pais a convenceram com dificuldade a voltar para casa. Até março de 2015, Cheryl não entendia as razões por trás das mudanças abruptas de humor e comportamento de sua filha, até que finalmente descobriu a verdade. Descobriu-se que a filha havia conhecido um admirador significativamente mais velho durante sua estadia com amigos. Para a idade dela, essa diferença de idade era considerável. A mãe suspeitava que isso poderia acabar mal. Cheryl era contra esse relacionamento, mas a filha não a ouvia, o que só intensificava os conflitos familiares. Veio à tona que Jamie havia se apaixonado por um soldado chamado Caleb Barnes, de uma base militar em Maryland. Seu conhecimento havia começado muito antes desses eventos, em um festival de rock para o qual Jamie havia ido com amigos. Lá, ela conheceu Caleb graças a um conhecido em comum. Eles se comunicavam por redes sociais e mensagens de texto,
Frequentemente telefonavam e se encontravam quando Caleb estava na cidade. Foi exatamente nessa época que as relações com a família começaram a se deteriorar, pois Jamie temia ser descoberta. Ela sabia que seus pais não aprovariam o envolvimento com um jovem mais velho. E foi isso que aconteceu. Mas apenas um ano depois, quando o vínculo entre os jovens tinha se fortalecido. No início de maio de 2015, Cheryl descobriu a correspondência secreta de sua filha Jamie com um certo Caleb. Descobriu-se que eles se encontravam frequentemente. Ao tentar descobrir mais, a mãe soube que se tratava de um homem adulto, o que a preocupou muito. Quando Jamie percebeu que haviam sido descobertos, tentou enganar sua mãe, dizendo que Caleb tinha apenas 16 anos. Mas Cheryl sabia que ele servia no exército e, portanto, deveria ser mais velho. Quando descobriu a verdade sobre a idade do homem, a mulher ficou chocada com a situação em que Jamie se encontrava. Cheryl entrou em contato com Caleb, de 20 anos. Ele fingiu que pensava que Jamie logo faria 18 anos. Na realidade, ele conhecia a verdade há muito tempo, mas decidiu continuar o relacionamento em segredo. A mãe explicou a Caleb que seu comportamento poderia levar a sérias consequências. O jovem fingiu concordar em romper o contato, mas isso se revelou falso. O casal apaixonado continuou a se encontrar, agindo com ainda mais cautela. Cerca de uma semana antes do trágico evento, Cheryl pegou o casal junto no porão da casa. A mulher furiosa expulsou Caleb e ameaçou ir à polícia. Mais tarde, eles tiveram uma breve conversa telefônica cujo conteúdo permaneceu desconhecido. Provavelmente, a mãe tentou convencer o jovem a romper o contato com Jamie. Ela não fazia ideia de quão séria a situação havia se tornado e que sua filha estava esperando um filho. Pouco depois, Caleb entrou em contato com Jamie por telefone. Alguns dias após sua conversa, ocorreu o trágico incidente com Cheryl. Agora os investigadores enfrentavam uma situação em que uma mulher havia sido prejudicada ao tentar proteger sua filha. Surgiu uma suspeita. Poderiam os dois apaixonados ter planejado esse terrível incidente para remover um obstáculo no caminho de sua felicidade? Infelizmente, tais histórias não são raras. Depois de saber do relacionamento dos jovens, a polícia concentrou-se em Caleb como o principal suspeito, mas não excluiu Jamie do círculo de suspeitos. Em sua primeira visita à casa dos Slivonic, os policiais notaram arranhões nos braços de Jamie e algumas escoriações no rosto, o que aumentou a suspeita de seu envolvimento. Caleb também foi encontrado com um corte profundo na mão direita. As suspeitas contra o jovem casal se intensificaram e os investigadores continuaram a coletar informações sobre eles. Descobriu-se que Jamie havia pedido à mãe, alguns dias antes do incidente, para deixá-la ir a um festival na vizinha Scranton. Ela insistiu em ir sozinha, mas a mãe, é claro, era contra e se preocupava com a segurança de sua filha. Os investigadores examinaram toda a correspondência do jovem casal e de Cheryl. Em uma das conversas sobre este assunto, quando a jovem estava na escola, a mãe escreveu que não aprovaria este relacionamento até que sua filha fosse adulta. A filha tentou pressionar a mãe, ameaçando ficar chateada ou sair de casa. No final, ela conseguiu o que queria. A mãe cedeu e até concordou em levá-la. Cheryl queria usar a viagem para esclarecer a situação entre os jovens. Após o ultimato da mãe, a jovem escreveu com raiva para seu namorado, dizendo que desejava que a mãe desaparecesse. Ele concordou que isso resolveria os problemas. Ficou claro pela comunicação que Jamie estava esperando um filho. Ela respondeu à mãe concordando com a proposta. Eles combinaram que a mulher levaria o casal para um concerto na cidade vizinha na noite após as aulas. Então, houve uma troca de mensagens perturbadora entre os jovens, que parecia uma discussão sobre algo ruim. Estava planejado que Cheryl os levaria de carro. Ela não pretendia participar do evento e queria esperar no carro. Depois disso, os três deveriam voltar para casa. De acordo com o plano,
Jamie queria fazer algo terrível com sua mãe exatamente nesse momento. Depois de ler essas mensagens, os agentes da lei estavam convencidos do envolvimento dos dois no incidente. Agora eles tinham que provar isso. O exame do carro mostrou que algo terrível havia acontecido dentro dele, como sugerido na correspondência. Cheryl foi vítima de um ato de violência que levou a um desfecho trágico em questão de minutos. De acordo com a investigação, ambos os envolvidos jantaram calmamente em um restaurante fast food depois disso. Então foram a uma loja onde compraram produtos de limpeza, alvejante e luvas. Parece que todas essas ações visavam apagar vestígios. Os jovens foram capturados pelas câmeras de vigilância de uma loja Walmart. Após ver as imagens, os representantes da lei ficaram chocados. A jovem parecia até mais alegre do que o normal, como se a ausência de sua mãe a agradasse. Ela não mostrou remorso pelo ocorrido, mas, pelo contrário, parecia satisfeita com a possibilidade de ver seu namorado mais velho sem impedimentos. O casal voltou ao local do crime e tentou eliminar vestígios no interior, mas isso se mostrou difícil e eles desistiram dessa tentativa. Tentaram descartar o carro em um corpo d'água, mas ele não afundou. Por isso, tiveram que recorrer a outras medidas. A partir da correspondência, soube-se que originalmente planejavam fugir para outro estado, mas descartaram essa ideia, sabendo que imediatamente se tornariam os principais suspeitos. No entanto, isso não os ajudou a evitar suspeitas. Na noite do incidente, o pai da jovem, David, não suspeitou de nada. O homem tinha problemas para dormir e tomou um sonífero. Sabendo que sua esposa e filha só retornariam pela manhã, ele dormiu tranquilamente a noite toda, sem imaginar o que estava acontecendo. David só ficou sabendo do incidente no dia seguinte, quando vestígios do ocorrido foram descobertos. Ele não fazia ideia de que poderia ter estado em perigo. Jamie e seu namorado foram presos e acusados de um crime grave e ocultação de provas. Inicialmente, presumiu-se que o agressor era um militar. Supôs-se que a jovem dificilmente poderia lidar com uma mulher adulta, mas apesar de claros sinais de luta, o jovem não tinha ferimentos visíveis além de uma ferida na mão. Descobriu-se que ele estava sentado no banco de trás, o que dificultava suas ações. Na opinião do especialista, o impacto em Cheryl veio da direita. A posição indicava que as ações foram realizadas por alguém sentado no banco do passageiro, onde estava Jamie, a filha da vítima. A jovem tinha uma unha danificada e havia sinais de luta em suas mãos e rosto. Ficou claro que o jovem pode ter desempenhado um papel menor neste incidente do que se pensava inicialmente. O papel principal provavelmente pertencia a Jamie. Apenas conversas poderiam ajudar a esclarecer a situação. Durante a conversa com os agentes da lei, Caleb deu declarações confusas e contraditórias. Inicialmente, ele alegou não saber o que havia acontecido com Cheryl, mas quando lhe contaram sobre a viagem conjunta, ele mudou sua história. Agora ele admitiu que os três estiveram no festival e Cheryl os levou. Segundo ele, a mulher os levou para casa. Ele saiu e foi dormir, sem notar nada em comum. O jovem afirmou que não poderia ter imaginado tal desfecho para a viagem e acreditava que sua namorada não era capaz de fazer algo assim. Caleb insistiu em sua inocência e parecia estar defendendo a garota. No entanto, quando soube da correspondência revelada com Jamie, ele começou a jogar a responsabilidade sobre ela. Ele contou que deixou Jamie e sua mãe no carro para conversar enquanto ele ia dar uma caminhada. Quando voltou, viu Cheryl imóvel e Jamie com vestígios do incidente. Ele admitiu ter ajudado a apagar vestígios, mas negou envolvimento no incidente em si. Jamie inicialmente também disse que não sabia quem poderia ter feito algo com sua mãe, mas sua história mudou ao longo da conversa. Finalmente, ela disse que sua mãe a levou até Caleb e depois foi embora. Suspeitou-se que o incidente ocorreu quando a senhora estava voltando para casa sozinha e foi atacada por um estranho. Durante os interrogatórios, a jovem frequentemente chorava e falava sobre seu amor pela mãe, mas isso se revelou falso.
As evidências coletadas apontavam claramente para seu envolvimento no incidente. No momento da prisão, a jovem ainda tinha marcas da luta não cicatrizadas, que claramente indicavam seu envolvimento. Mas ela negava sua culpa e inventava várias desculpas. Perto do local do crime, foi encontrado um objeto afiado que havia sido jogado a cerca de 10 metros de distância. Especialistas descobriram vestígios de 2 pessoas nele. Na lâmina havia vestígios de Cheryl e no cabo, impressões de Jamie. Isso confirmou a versão dos investigadores sobre o envolvimento da filha no incidente com a mãe. A promotoria acreditava que a mulher queria usar a viagem ao festival para se aproximar dos jovens e discutir seu relacionamento. Ela queria proteger sua filha de pecados da juventude, sem suspeitar do plano contra ela. Os investigadores examinaram a correspondência do casal preso. Descobriu-se que Jamie era a iniciadora do incidente e não pretendia parar. Em um dos diálogos, ela insistiu em eliminar não apenas a mãe, mas também o pai, que poderia atrapalhar sua felicidade. Sem saber, o amado pai de Jamie estava em perigo. David foi informado sobre o plano contra ele. Embora o pai também fosse afetado, ele não podia aceitar o que havia acontecido. O homem tentou até o fim defender sua filha. Ele criticou o sistema de justiça dos Iowa pela intenção de julgar Jamie como adulta. O pai acreditava que sua filha, mesmo se estivesse envolvida no incidente, não entendia as consequências de suas ações devido à sua pouca idade. Em sua opinião, Jamie precisava de uma instituição especial para jovens que lhe daria uma chance de melhoria futura. Quando esses argumentos não convenceram a polícia, ele insistiu na necessidade de um exame psiquiátrico para Jamie, pois suspeitava de problemas de saúde nela. O exame foi realizado, mas os especialistas não encontraram anormalidades e a tese da insanidade foi abandonada. Depois disso, David denunciou a mídia, que em sua opinião havia manchado injustamente a imagem de sua filha. O homem insistia teimosamente na opinião de que ela não poderia ser nem a iniciadora, nem a principal participante dos lamentáveis eventos. Na opinião do pai, toda a culpa era de Caleb, que havia influenciado fortemente Jamie e a virado contra sua mãe. No entanto, muitos fatos contradiziam essa versão. Apesar de sua pouca idade, Jamie se distinguia por sua alta inteligência e comportamento adulto. Adultos se comunicavam com ela de igual para igual, e na escola ela estava à frente de seus colegas em seu desenvolvimento, o que indicava sua capacidade de entender suas ações. Todos os esforços do pai se mostraram em vão, e seus pedidos foram rejeitados. Foi decidido julgar Jamie pelos padrões adultos. Tratava-se de uma punição severa. Decidiu-se realizar julgamentos separados para cada envolvido. O perito médico apresentou ao tribunal um parecer oficial sobre as circunstâncias-chave do incidente com Cheryl. Em sua opinião, tudo durou cerca de 20 minutos. A mulher perdeu a consciência devido aos ferimentos sofridos e então faleceu. No entanto, era extremamente difícil determinar o papel exato de cada um dos jovens neste incidente. Sabe-se que Jamie tinha uma ferramenta, mas Caleb provavelmente também não ficou inativo. Suspeitava-se que o jovem ajudou sua namorada segurando a vítima por trás. No entanto, nenhum DNA ou impressões digitais de Caleb foram encontrados em Cheryl, apesar de seu ferimento. Considerou-se a teoria de que ele poderia ter agido com cautela. A jovem Jamie e seu namorado continuavam negando seu envolvimento no incidente no carro. A principal testemunha de acusação era uma amiga próxima de Jamie. De acordo com seu depoimento, elas conversaram uma semana antes do incidente, e Jamie compartilhou suas preocupações. Ela se queixou da falta de compreensão de sua mãe e temia ter que se separar de seu namorado. Jamie até mencionou a ideia de se livrar de sua mãe e estava preocupada com o sucesso desse plano. A amiga relatou que Jamie e Caleb originalmente planejaram que ele executaria o plano. No entanto, dada a sua idade, isso era arriscado. O jovem poderia acabar atrás das grades por muito tempo.
Após uma discussão, eles decidiram que Jamie deveria agir sozinha. Os jovens acreditavam que, devido à sua pouca idade, ela poderia escapar da punição. Infelizmente, a amiga não levou essas palavras a sério e não informou as autoridades. Em uma conversa posterior, o casal discutiu a escolha dos meios para implementar o plano. A amiga, não acreditando em seus ouvidos, perguntou. Quando Jamie notou sua confusão, ela dispensou tudo e chamou de uma piada mal-sucedida. Portanto, a amiga não prestou atenção a essa conversa, assumindo que Jamie estava simplesmente com raiva de sua mãe e por isso fazia piadas tão estranhas. Mas alguns dias depois, o inevitável aconteceu. Como tantas vezes, a tragédia poderia ter sido evitada, mas ninguém acreditou nas palavras da jovem perpetradora. Durante a preparação para o julgamento, novos detalhes perturbadores vieram à tona. Pelo menos 4 vizinhos da família Sliwonek ouviram uma buzina de carro intermitente por volta da 1 da manhã. Nessa hora, o carro de Cheryl estava estacionado em frente à casa. Por cerca de 20 minutos, sons estranhos foram ouvidos vindos do carro. Então ficou silencioso e o carro partiu. Graças a esses depoimentos, os investigadores puderam entender melhor o que aconteceu naquela noite. Descobriu-se que o incidente ocorreu não no lago onde o carro foi encontrado, mas bem em frente à casa de Cheryl. Infelizmente, nenhum dos vizinhos interveio e afugentou os malfeitores. O pai da família estava dormindo profundamente nessa hora devido a comprimidos para dormir e não ouviu nada. Após o incidente, a jovem filha e seu namorado mais velho partiram com o carro de Cheryl. Seu plano não deu certo e eles tiveram que improvisar. Eles deixaram o carro no lago e tentaram apagar vestígios de suas ações. Depois disso, o casal foi, como se nada tivesse acontecido, a um restaurante fast food. Mais tarde, compraram produtos de limpeza e voltaram ao carro, mas falharam até nisso. Depois de tentar apressadamente limpar vestígios no interior do veículo, eles fugiram. Se o carro não tivesse ficado preso na lama, os eventos poderiam ter se desenrolado de maneira muito diferente. A busca poderia ter se arrastado por muito tempo, e isso poderia ter potencialmente posto em risco a segurança do pai de Jamie. Após outro encontro com os promotores antes do julgamento, Jamie decidiu se declarar culpada de um incidente grave, conspiração e manipulação de provas. Segundo Jamie, o motivo foi a proibição de Cheryl de se encontrar com seu namorado. A mulher queria o melhor para sua filha, mas a situação escalou quando ela ameaçou ir às autoridades se Caleb não desistisse. Jamie temia as consequências para Caleb se Cheryl descobrisse sobre sua condição. Por fim, os jovens decidiram tomar medidas drásticas. Após sua confissão, Jamie recebeu uma longa sentença de prisão com possibilidade de revisão após 35 anos. Ela terá a chance de ser libertada aos 49 anos, apenas 5 anos mais jovem do que sua mãe era no momento da tragédia. Em seguida, começou o julgamento de Caleb. Ele foi acusado de relacionamento inadequado com uma menor, envolvimento no incidente e tentativa de obstruir a investigação. O advogado de Caleb aproveitou a sentença imposta a Jamie. Isso permitiu que Caleb transferisse a principal responsabilidade para a jovem mulher e admitisse apenas auxílio e ocultação de provas. Outro argumento da defesa foi a condição de Jamie. Segundo o advogado, a mãe os pegou juntos no carro e ficou furiosa. Houve uma discussão, e Caleb, sabendo da gravidez de Jamie, tentou protegê-la. Durante o julgamento, Caleb permaneceu calmo e frequentemente sorria enquanto apresentava sua versão dos eventos. Sua narrativa diferia muito do que ele havia dito aos investigadores durante os primeiros interrogatórios. A verdadeira imagem do incidente no carro ainda levanta questões, já que nem na suposta arma do crime nem em Cheryl foram encontrados vestígios de DNA de Caleb. A acusação só pôde se basear em um depoimento que indicava o envolvimento do jovem no incidente com a mulher.
A correspondência com Jamie revelou que Caleb temia que a mulher pudesse ir à polícia. O jovem tinha um forte motivo, especialmente considerando a delicada situação da jovem mulher, o que complicava a situação. Os jurados foram mostrados a correspondência do casal, incluindo a mensagem de Caleb: "Eu escolhi objetos afiados", que demonstrava a seriedade de suas intenções. Esses argumentos se mostraram convincentes. Caleb Barnes foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo um crime grave, ocultação de provas e comportamento inadequado com uma menor. Ele foi condenado a uma longa pena de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, mais 44 anos por outras acusações. Em 2023, o caso tomou um novo rumo. O advogado de Jamie pediu uma revisão e acusou as autoridades de investigação ineficaz e desrespeito às evidências em favor da jovem cliente. Suspeitava-se que Jamie tinha agido sob a influência de uma condição instável e de sua situação. Uma nova versão surgiu. Segundo Jamie, Caleb foi o iniciador do incidente e pressionou a jovem mulher a tomar ações decisivas. A acusada alegou que Caleb a manipulou habilmente, mas ela resistiu por muito tempo à sua influência. Finalmente, ele exerceu pressão. Jamie insistiu que ela se tornou vítima do jovem, que a forçou a cometer um ato terrível contra sua mãe. O advogado apresentou isso de forma convincente, pois se tratava de uma estudante inexperiente que se envolveu com um homem significativamente mais velho, de quem ela até esperava um filho. Jamie explicou que antes ela havia ficado em silêncio por medo de retaliação de seu namorado. Agora que ele estava na prisão, ela queria restaurar a justiça. No entanto, sua nova versão dos eventos contradiz o histórico de chat com seu namorado. Nas mensagens, a jovem mulher insistia ativamente em eliminar a mãe. Até agora, não há decisão final sobre a reabertura desses casos. De qualquer forma, Jamie se tornou a mulher mais jovem no condado de Lehigh a ser condenada por uma ofensa tão grave. O trágico incidente que ocorreu no quarto da jovem de 20 anos, Shelly Nance, causou consternação e confusão na pacata cidade de Lake Highlands, no Texas. Os moradores não podiam acreditar no que havia acontecido e tentavam compreender a situação. As autoridades policiais iniciaram uma investigação e examinaram cuidadosamente o círculo de conhecidos da jovem em busca de respostas. Os investigadores e todos os envolvidos no caso levantaram várias hipóteses e suspeitas. Algumas evidências que inicialmente pareciam cruciais apenas confundiram a investigação e atrasaram o momento de descobrir a verdade. Será que a polícia conseguirá desvendar este caso misterioso e encontrar o culpado? Lake Highlands, um subúrbio da movimentada Dallas, conhecida por seus arranha-céus e poder financeiro, apresenta uma imagem completamente diferente. É um lugar onde prevalecem os valores familiares tradicionais e uma atmosfera de conforto. A cidade é famosa por suas casas construídas nas décadas de 50 e 60 do século passado. Aqui, pode-se ver quadras de tênis bem cuidadas e crianças brincando em gramados verdes em frente às casas. No verão, não é raro encontrar jovens empreendedores vendendo limonada caseira diretamente na rua. Esta área sempre atraiu jovens criativos. Muitos vêm aqui para estudar no Dallas College of Art, conhecido por seu alto nível educacional. Localizado em uma parte pitoresca da cidade, é bem conhecido em toda Dallas. Em 2009, a jovem de 20 anos, Shelly Nance, estudava aqui, aprendendo a profissão de artista de animação. Seu sonho era ir para a Califórnia e produzir videogames e filmes animados na Pixar. Shelly, a mais nova de 3 irmãs, alimentava esse sonho desde sua infância, que passou na cidade de Italy, localizada a cerca de 1 hora ao sul de Dallas. Todos ao seu redor reconheciam o talento da jovem mulher.
Já na quinta série, ela expressou o desejo de se tornar uma artista. Shelley preferia passar seu tempo em seu quarto no computador do que lá fora com outras crianças. Isso lhe dava mais prazer. Ela tinha a habilidade de representar qualquer coisa sem esforço. A quieta Shelley não se encaixava no grupo da escola, mas ela conhecia bem seus objetivos e trabalhava duro para alcançá-los. Na faculdade de arte, seu talento e dedicação a transformaram de uma outsider em uma verdadeira estrela. Muitos ficaram impressionados com suas habilidades em comparação com as próprias capacidades. Na faculdade de arte, Shelley finalmente encontrou seu elemento, rodeada por pessoas de mentalidade semelhante e que apreciavam seu talento. No primeiro ano de estudos, Shelley conheceu Tyler Woff. No verão seguinte, eles se tornaram um casal. Este relacionamento foi uma surpresa para a mãe de Shelley. Ela não tinha notado que sua filha havia demonstrado interesse por alguém antes. Apesar de sua surpresa, a mulher aceitou calmamente. Shelley compartilhava um apartamento de 2 quartos perto do campus universitário com sua colega Kelsey Tamayo. Shelley começou a sair mais frequentemente e sua vida parecia estar melhorando. Ela estava se movendo em direção ao seu sonho e se sentia realmente feliz. Na quinta-feira, 10 de setembro, os pais de Shelley foram passar um fim de semana no Parque Nacional de Yellowstone. Eles estavam ansiosos pela viagem, mas não conseguiam parar de pensar em suas filhas. Disseram que era estranhamente silencioso sem as meninas no banco de trás. Esta tradição familiar anual estava acontecendo pela primeira vez, sem as crianças. Cynthia enviou uma mensagem para as 3 filhas dizendo que ela e seu marido estavam a caminho. A filha mais velha, Rachel, e a do meio, Shona, responderam. Ambas desejaram aos pais um bom tempo e os aconselharam a ter cuidado. No entanto, não houve resposta de Shelley. Várias horas se passaram, mas Shelley ainda não respondia. Cynthia começou a se preocupar. Isso era completamente atípico para Shelley. Normalmente, ela sempre tentava responder o mais rápido possível, mas agora estava em silêncio. Cynthia decidiu que precisava ligar para alguém. Como não tinha os dados de contato da colega de quarto de Shelley, ela ligou para o número da faculdade de arte. Sabendo que sua filha deveria ter aula na sexta-feira às 8h30, a mulher queria ter certeza de que Shelley estava lá, já que não tinha notícias dela há mais de 24 horas. A faculdade concordou em verificar sua presença na aula. Logo ficou claro que Shelley não estava lá. Descobriu-se que ela não havia aparecido para a aula, embora devesse estar presente. Em seguida, os professores entraram em contato com sua colega de quarto, que estava em outra aula. Kelsey foi imediatamente informada de que Shelley não podia ser encontrada. Para acalmar a família Nance, Kelsey foi enviada para casa após a aula para verificar se Shelley estava bem e pedir que ela entrasse em contato com sua família. Quando Kelsey entrou no quarto de sua colega de quarto às 3h, ela se deparou com uma situação inesperada e perturbadora. O investigador Paul Elzie, um agente da lei local com 30 anos de experiência, chegou à cena do crime. O veterano, que cresceu nesta cidade, tinha recebido apenas informações breves do despachante sobre uma chamada em um apartamento onde uma jovem mulher havia sido encontrada. Ele deveria obter os detalhes no local. O que ele viu abalou até mesmo o oficial experiente. Shelley estava deitada de bruços na cama. Tudo ao redor indicava uma tragédia. Isso não apenas falava sobre a natureza do incidente, mas também dava insights sobre a personalidade do perpetrador. Tal abordagem é frequentemente escolhida por aqueles que conhecem a vítima e agem por motivos pessoais. Não foram encontrados sinais de entrada forçada. Janelas e portas permaneceram intactas. Os investigadores começaram a procurar por evidências. No apartamento, não foi encontrado nenhum objeto com o qual Shelley pudesse ter sido ferida.
Amostras foram coletadas da cama para análise e todo o quarto foi cuidadosamente examinado em busca de vestígios do perpetrador. Os investigadores realmente fizeram uma descoberta. Na pia do banheiro, eles notaram uma pequena gota e na lateral do vaso sanitário, uma pequena mancha. Ao examinar Shelley, os investigadores encontraram algo incomum. Um pequeno pedaço de tecido azul, não maior que 1 centímetro, estava grudado em sua mão. Isso causou confusão. Sua origem era completamente incerta. A julgar pela condição de Shelley, o incidente havia ocorrido recentemente. Os investigadores apreenderam os dispositivos eletrônicos da jovem mulher para determinar o horário aproximado do evento. A polícia examinou as mensagens no telefone e as atividades no computador. Isso permitiu restringir o período do evento. Das 6 às 11 da manhã de quinta-feira. Foi exatamente durante esse período que os pais de Shelley tentaram, sem sucesso, entrar em contato com ela durante uma viagem. A família Nance já tinha percorrido 2.000 quilômetros a caminho de Yellowstone quando Cindy recebeu uma ligação perturbadora da Faculdade de Arte. A conexão estava ruim, mas ela ainda pôde ouvir que algo terrível tinha acontecido com Shelley. O coração da mãe se apertou de medo. Cindy, pálida como giz, virou-se para seu marido. O que tudo isso significa? Sua resposta soou como um trovão em um céu claro. Na mente dos pais, as perguntas giravam. Quem poderia ter feito isso? Como aconteceu? Por quê? Sem hesitar, o casal deu meia volta no carro e correu de volta para o Texas. Enquanto isso, a vizinha de Shelley, Kelsey, atraiu a atenção dos investigadores. Ela tinha tido mais contato com Shelley do que os outros. Então, verificar seu álibi se tornou uma tarefa prioritária. Os investigadores tentaram esclarecer a natureza de seu relacionamento e possíveis motivos. Eles estavam particularmente interessados no fato de que Kelsey, que morava ao lado, não tinha notado nada suspeito por um longo período. Ela explicou isso dizendo que às vezes não via sua vizinha por dias. Ela foi convidada para um interrogatório na delegacia. Durante o interrogatório, Kelsey manteve uma calma surpreendente ao contar como encontrou Shelley. O investigador Elsie ficou surpreso com a falta de emoção da garota que estava enfrentando tal tragédia. No entanto, a história de Kelsey começou a desmoronar quando o investigador Elsie apontou inconsistências óbvias em seu depoimento. Como você não notou os sinais claros do incidente? Component placement, ele perguntou, observando atentamente a reação da garota. Nada estava faltando na casa de Shelley. Criou-se a impressão de que alguém tinha entrado despercebido no quarto da jovem mulher. Os investigadores interrogaram a vizinha de Shelley, Kelsey Tamayo. Eles estavam perplexos sobre como ela poderia ter passado um dia no apartamento sem notar nada em comum no quarto ao lado. O investigador Paul Elsie chamou a atenção de Kelsey para detalhes que eram difíceis de ignorar. Havia vestígios do incidente por todo o apartamento. Como alguém poderia não notá-los? A explicação de Kelsey soou implausível. Ela disse ao investigador que tinha notado algo incomum na pia, mas não deu importância. Apesar das inconsistências em sua história, Kelsey estava disposta a responder perguntas. No entanto, a polícia ainda tinha muito a verificar. Os investigadores suspeitavam que o perpetrador poderia ter sinais de luta se Shelley tivesse resistido. Nada suspeito foi encontrado em Kelsey, mas isso não a isentou de suspeitas. Antes de deixá-la ir, ela foi solicitada a fornecer uma amostra de DNA para análise. Algumas horas após a descoberta de Shelley, a notícia chocante se espalhou entre os moradores de Lake Halens. O incidente ocorreu em um complexo residencial onde outros estudantes da Faculdade de Arte também moravam. Não é surpresa que todos estivessem perturbados. Foi particularmente difícil para aqueles que eram amigos de Shelley desde a infância até seus últimos dias.
Os rumores circulantes e a incerteza apenas intensificaram a amargura da perda. Os moradores estavam confusos. Ninguém tinha informações completas e entendia o que realmente tinha acontecido. Enquanto a sociedade tentava processar as tristes notícias sobre Shelley, os investigadores começaram a interrogar o círculo mais íntimo da jovem mulher. Atenção especial foi dada ao seu namorado, Tyler Worth. Os investigadores se esforçaram para criar uma imagem completa da vida de Shelley, seus conhecidos, relações de amizade e conexões românticas. Quando Tyler foi convidado para uma conversa, o investigador Elsie notou sua aparência discreta. O jovem deu a impressão de ser um tipo quieto que, à primeira vista, não provocava emoções negativas. Tyler contou que no dia do desaparecimento de Shelley, ele tinha ido para a faculdade por volta das 9 da manhã e passou quase o dia todo lá. Seu relacionamento durava apenas 2 meses, o que surpreendeu Elsie. O jovem admitiu ter beijado Shelley uma vez, mas na maioria das vezes, eles apenas davam as mãos. A atenção do investigador foi atraída para arranhões no corpo de Tyler, que pareciam inconsistentes com seu caráter calmo. Tyler explicou o aparecimento dos arranhões com um hábito nervoso de se coçar. Elsie aumentou a pressão e fez perguntas mais duras do que na conversa com Kelsey. Apesar do longo interrogatório, Tyler continuou insistindo em sua inocência. Ele concordou em fornecer uma amostra de DNA e permitiu a busca em sua casa. Elsie foi ao apartamento onde Tyler morava com seu colega de quarto, Daniel William. Ambos estavam presentes durante a busca. Durante a busca no quarto de Tyler, os oficiais fizeram quase imediatamente uma descoberta inesperada. Eles encontraram uma caixa cheia de armas de lâmina, um verdadeiro arsenal. Havia espadas, estrelas de arremesso e facas. Uma coleção tão extensa indicava um hobby sério. Tyler explicou que colecionava esses itens por interesse. Dadas as circunstâncias do desaparecimento de Shelley, essa descoberta pareceu suspeita para a polícia. Então o investigador entrou no banheiro e congelou na soleira. Na pia, ele notou um saco plástico que aparentemente tinha alguns cabelos grudados. Também havia manchas avermelhadas visíveis no saco. Elsie se aproximou para examiná-lo mais de perto. Quando confrontado com a descoberta, Tyler parou de cooperar com os investigadores, se recusou a responder perguntas e exigiu um advogado. O jovem alegou que o saco tinha sido plantado e que ele não tinha ideia de sua origem. Os investigadores tinham suspeitas sobre a natureza do material biológico encontrado, mas não podiam agir sem confirmação. Não havia motivos suficientes para uma prisão, e os investigadores não tinham o direito de restringir a liberdade de Tyler. Eles se voltaram para especialistas pedindo uma análise urgente das evidências e aguardaram os resultados. Mesmo com um procedimento acelerado, o exame poderia levar até várias semanas. Os investigadores decidiram interrogar Daniel William, o vizinho de Tyler. Daniel tinha seu próprio banheiro e alegou nunca ter entrado no banheiro de Tyler e não ter ideia da origem do pacote encontrado lá. Daniel concordou em testemunhar na delegacia de polícia. As autoridades policiais esperavam obter novas informações sobre Tyler dele. Eles perguntaram onde Daniel estava na terça-feira. Ele respondeu que tinha visitado um café Starbucks e depois uma loja no White Rock Lake. Segundo Daniel, ele viu Tyler na manhã do dia em que Shelley desapareceu. Seus caminhos não poderiam ter se cruzado. No entanto, ele pegou seu vizinho às 10 da noite e o levou da faculdade para casa. Após a conversa, Daniel forneceu uma amostra de DNA e foi liberado. Sem os resultados do exame de todas as amostras coletadas, a investigação não podia avançar. Uma semana após o trágico evento, os parentes se despediram de Shelley. Muitas pessoas se reuniram para a cerimônia, mas uma pessoa estava faltando. Os parentes de Shelley pediram a seu namorado Tyler que não viesse.
No dia seguinte, durante um memorial na faculdade de arte, o casal Nancy encontrou Tyler pela primeira vez desde o incidente. Ele se aproximou deles, mas os pais não puderam apertar sua mão, pois suspeitavam de seu envolvimento no incidente. Em breve, os investigadores receberam os resultados da análise dos traços biológicos do banheiro de Tyler. O exame revelou que eles pertenciam a Shelley Nance. Isso se tornou a evidência crucial contra Tyler, e ele se tornou o principal suspeito. A investigação parecia estar indo na direção certa. Os resultados da análise também inocentaram a vizinha de Shelley, Kelsey Tamayo. Os investigadores estabeleceram o período em que a tragédia ocorreu. Kelsey tinha um álibi para esse tempo. Ela estava na faculdade e não poderia ter estado em casa. Os especialistas examinaram o material azul encontrado no apartamento de Shelley. O fragmento na mão da jovem mulher provou ser parte de uma luva médica. Isso indicava que o incidente foi planejado com antecedência e não ocorreu espontaneamente. Os investigadores agora sabiam em que direção continuar suas investigações. Era necessário determinar a origem das luvas e seu proprietário. Todas as amostras de DNA do apartamento pertenciam à própria Shelley. A polícia não tinha base para prender Tyler, pois não havia evidências de sua presença na cena do crime. Os investigadores tinham que proceder com cuidado e atenção. Eles tinham apenas uma chance, e um erro poderia custar-lhes não apenas o caso, mas também suas carreiras. Tyler e Daniel negaram saber algo sobre o pacote no banheiro. No entanto, quando perguntado sobre o acesso de estranhos ao apartamento, Daniel respondeu positivamente. Eles tinham um terceiro colega de quarto, Isaac Olsen, que tinha se mudado pouco antes do incidente, mas ainda tinha uma chave. Segundo Daniel, Isaac mostrou interesse em Shelley. A polícia decidiu interrogar este jovem homem. Ele cooperou voluntariamente, respondeu a todas as perguntas e compartilhou algumas informações. Os investigadores estavam interessados em seu relacionamento com Shelley. Descobriu-se que Isaac realmente gostava da jovem mulher. No entanto, quando ela começou a namorar Tyler, ele se afastou por respeito ao seu amigo. Isaac forneceu um álibi para o dia do incidente e concordou com uma análise de DNA. No entanto, algo em sua narrativa chamou a atenção dos investigadores. Isaac mencionou o estranho comportamento de Daniel em relação a Tyler. De acordo com suas palavras, Daniel controlava excessivamente a vida de Tyler. Tyler não dirigia, e Daniel o levava para todo lugar, cozinhava, lavava e cuidava de seus assuntos. Ao fazer isso, ele reclamava para algumas pessoas sobre a ingratidão de Tyler. Isso pareceu tão estranho para Isaac que ele decidiu se mudar. Ele alegou que o interesse de Daniel em Tyler ia além da amizade normal. Isso naturalmente fascinou os investigadores. Nas palavras de Isaac, não havia nada que pudesse levantar suspeitas sobre seu envolvimento no que aconteceu. Ele o seguia como uma sombra por toda parte. Fosse uma ida ao cinema ou uma noite de jogos em casa, Daniel estava sempre por perto. Shelley achava seu comportamento estranho e se sentia desconfortável em sua presença. Esta informação levou os investigadores a examinar Daniel mais de perto novamente. Surgiram suposições sobre possíveis motivos para suas ações. Será que ele nutria sentimentos negativos porque Tyler passava mais tempo com Shelley? Ou os dois teriam decidido eliminar a jovem para que ela não atrapalhasse o relacionamento deles? Para esclarecer a situação, os investigadores decidiram falar novamente com a vizinha de Shelley, Kelsey Tamayo. Kelsey confirmou a declaração de Isaac. De acordo com suas observações, Daniel estava praticamente obcecado pelo relacionamento entre Tyler e Shelley. Sua reação ao romance deles parecia incomum. Além disso, Kelsey contou que no dia do desaparecimento de Shelley, Daniel tentou persistentemente entrar em contato com ela.
Ele a inundou com mensagens e insistiu em um encontro e conversa. Então, de repente, ele cortou o contato. Mas o mais interessante era que Danielle tinha recentemente pedido emprestado o carro de Kelsey. Ela lhe deu as chaves do carro e no chaveiro também estava a chave do apartamento dela. Esta informação levou os investigadores a pensar em falar com Danielle novamente. Durante a nova conversa, descobriu-se que Danielle havia servido na Marinha, mas logo deixou o serviço devido a alguns problemas. Ele cuidava de Tyler, que era consideravelmente mais jovem que ele. Isso levou a certas considerações. Se Danielle estava cuidando de Tyler, ele possivelmente poderia estar encobrindo suas ações. Uma nova evidência descoberta pela polícia provou ser crucial para ambos os vizinhos. No final do outono de 2009, quase 2 meses após o desaparecimento de Shelley Nance, o perpetrador ainda era desconhecido. O círculo de suspeitos havia se estreitado para 2 pessoas: o namorado de Shelley, Tyler Worthy, e seu vizinho, Danielle William. O motivo do ocorrido ainda permanecia um mistério. Os investigadores decidiram interrogar Danielle novamente. Durante a conversa, a situação sobre seu relacionamento com Tyler finalmente se esclareceu. Danielle admitiu que estava chateado com o desenvolvimento do romance entre Tyler e Shelley. Com o início deste relacionamento, Tyler estava menos em casa, o que afetou negativamente sua amizade com Danielle. Os investigadores pediram ao jovem para se lembrar mais uma vez de onde ele estava no dia do desaparecimento de Shelley. O início da história coincidiu com as declarações anteriores, mas então a versão dos eventos mudou. Originalmente, Danielle alegou ter visitado um café Starbucks e depois a loja White Rock Lake. Desta vez, no entanto, ele mencionou outro fato que havia omitido anteriormente. Ele tinha passado na casa de uma fotógrafa que deveria fotografá-lo. Por uma coincidência surpreendente, ela morava no mesmo complexo que Shelley. O encontro com a fotógrafa não aconteceu, e Danielle nem a viu. Aos olhos da polícia, Danielle passou de mero conhecido de Tyler a principal suspeito. Descobriu-se que ele estava no complexo residencial no momento do desaparecimento e, depois de perceber seu erro, tentou esconder isso. Os investigadores precisavam de provas da presença de Danielle na cena do crime. Eles conseguiram obter imagens das câmeras de vigilância do supermercado. No vídeo, Danielle podia ser visto vagando pela loja procurando algo. Danielle realmente comprou tinta de cabelo. Outra compra alarmou os investigadores: um pacote de luvas médicas. Isso poderia se tornar uma evidência, já que um fragmento de uma luva similar foi encontrado na roupa de Shelley. Um pequeno pedaço de material causou sérios problemas para Danielle. Este pedaço de tecido de menos de 1 centímetro, encontrado nas roupas da pessoa desaparecida, poderia, na opinião dos especialistas, pertencer a uma das luvas de Danielle. A evidência necessária foi encontrada, e o motivo ficou claro. Incrivelmente, a razão para tudo o que aconteceu foi ciúme. Danielle tinha fortes sentimentos por Tyler. Ele não conseguia lidar com o fato de que o vizinho estava dando muita atenção a Shelley. 2 meses após o trágico incidente, em 4 de novembro, Danielle William foi detido. No julgamento, ele se declarou inocente, enquanto a acusação apresentava sua versão dos eventos. Uma semana antes do incidente, Kelsey lhe entregou as chaves do carro. No chaveiro também estava a chave do apartamento dela. Danielle fez uma cópia. Na manhã de 10 de setembro, ele então visitou um supermercado onde comprou luvas. O tempo todo, ele manteve correspondência com a vizinha Shelley, perguntando sobre sua localização e seus planos para voltar para casa. Quando soube que Shelley estava sozinha e provavelmente acordaria mais tarde que o normal, Danielle viu uma oportunidade de executar seu plano. Ele sabia que ela estava no quarto. Com a ajuda da chave, ele entrou na casa e cometeu o ato. Foi uma expressão de extrema crueldade. A arma do crime nunca foi encontrada. No entanto,
Descobriu-se que Daniel não parou por aí. Ele pretendia se vingar de Tyler por sua atitude desdenhosa. Daniel coletou evidências em um saco plástico que levou consigo. Presumivelmente, ele deixou o saco no banheiro de Tyler para desviar a suspeita para ele. No entanto, ele não percebeu que havia deixado um fragmento da luva na cena do crime. 2 anos depois, em 4 de novembro de 2011, Daniel William foi condenado à prisão perpétua por seu ato. Todas as acusações contra Tyler Woff foram retiradas. As autoridades policiais e a acusação ficaram satisfeitas que o culpado foi punido. Se Tyler tivesse sido condenado em seu lugar, Daniel poderia ter escapado da responsabilidade. A sentença do tribunal trouxe algum alívio aos residentes de Lake Halens, mas não pôde restaurar completamente seu senso de segurança. A consequência mais grave foi que tais incidentes têm efeitos duradouros. O destino trágico da jovem mulher semeou medo entre sua família e todos os moradores da cidade. Com o tempo, os parentes de Nancy aceitaram a perda. Eles ficaram aliviados ao saber da prisão do perpetrador. Agora ele não pode mais causar danos a outras pessoas. Mas isso não poderia trazer Shelley de volta. Apesar da dor profunda, Cynthia está determinada a preservar a memória de Shelley através da arte. Ela tinha sonhos para o futuro que não pôde realizar. Cynthia decidiu ajudar outros jovens que compartilham as mesmas aspirações que sua filha. A família de Shelley Nance estabeleceu uma bolsa de estudos memorial em sua homenagem para graduados do ensino médio que se candidatam a faculdades de arte. Na festa de Natal aconteceu algo inesperado. Uma jovem visitante desapareceu repentinamente. Numerosos voluntários, policiais locais e até agentes federais procuraram por ela. Mas todos os esforços foram em vão. Nenhum vestígio da jovem mulher pôde ser encontrado. Os investigadores tiveram que reunir laboriosamente as menores pistas e se depararam com um dos casos mais confusos de suas carreiras. Finalmente, eles se aproximaram da solução, mas o resultado foi bem diferente do que esperavam. Melissa Brannon nasceu em 12 de abril de 1984 no Texas. Alguns anos depois, seus pais se separaram e sua mãe decidiu se mudar com a filha para a pequena cidade de Lorton, no estado da Virgínia. Era um lugar tranquilo e aconchegante, particularmente atraente para famílias. A mãe de Melissa, Tammy, encontrou um emprego como contadora em uma empresa local e alugou um apartamento em um complexo residencial nos arredores da cidade. O complexo consistia em muitas pequenas casas multifamiliares e era conhecido por sua administração frequentemente organizar vários eventos para os residentes e seus filhos. Esses encontros aconteciam todas as sextas-feiras e nos feriados. Como resultado, muitos vizinhos se conheciam bem, faziam novas amizades e mantinham relações amigáveis. Melissa gostava muito da atmosfera deste lugar. Quando a família se mudou, a jovem Milicia passava a maior parte do tempo no pátio brincando com as crianças vizinhas. Ela gostava de participar dos eventos do complexo residencial, onde sempre havia muita diversão e guloseimas. Em 3 de dezembro, a administração do complexo organizou uma festa de Natal. Ela aconteceu em um edifício separado com vários salões. Cerca de 200 moradores se reuniram para o banquete, divididos em grupos, enquanto seus pequenos brincavam por perto. Por volta das 10 horas da noite, Tammy decidiu que era hora de ir para casa. Ela pediu a Milicia para buscar seus casacos enquanto ela mesma se despedia dos conhecidos. A menina pediu permissão à mãe para levar algumas batatas fritas para casa, e ela concordou. Depois de alguns minutos, depois de se despedir dos vizinhos, Tammy notou a ausência de sua filha. Ela procurou em todos os salões, olhou no corredor, mas Milicia não estava em lugar nenhum. A mãe começou a perguntar aos presentes se tinham visto a menina. A cada minuto a preocupação crescia, e logo a notícia do desaparecimento se espalhou entre os vizinhos. Eles ajudaram Tammy na busca, vasculharam o prédio e a rua,
mas Milicia não foi encontrada em lugar nenhum. Finalmente, a mulher decidiu pedir ajuda à polícia. Logo chegaram os oficiais e imediatamente se juntaram à busca, examinando minuciosamente toda a área do complexo. Neste momento, a notícia do desaparecimento tinha se espalhado entre os vizinhos, e já mais de 300 pessoas haviam se voluntariado para ajudar na busca. Inicialmente, os policiais suspeitavam que a jovem Milicia poderia ter saído do prédio e se perdido. Mas à medida que a busca continuava, essa teoria perdeu credibilidade. Estava frio e escuro lá fora, então era improvável que ela tivesse ido longe. Além disso, Milicia conhecia bem a área do complexo, e os policiais duvidavam que ela pudesse ter ido em uma direção desconhecida. A situação era complicada pelo fato de que logo atrás do complexo começava uma extensa área florestal. A investigação do local onde a celebração ocorreu não revelou quase nada. O casaco da jovem não estava em seu lugar, mas não foram encontradas outras pistas que explicassem seu desaparecimento. A única coisa que chamou a atenção dos policiais foi uma janela aberta na sala da caldeira. Eles consideraram que Milicia poderia ter escapado por ali, mas essa teoria parecia improvável. Depois de não encontrar Milicia, eles começaram a interrogar todos os participantes do evento. Nenhum dos vizinhos viu a jovem sair do prédio ou alguém levá-la para fora. A mãe de Milicia também não notou nada em comum naquela noite. Os policiais também perguntaram se houve algum desentendimento com os vizinhos ou se ela tinha notado algo incomum em seu comportamento em relação a ela ou a jovem Milicia. No entanto, a mulher assegurou que as relações com todos os moradores eram boas e que não houve nem sombra de conflito durante todo o tempo em que moraram lá. Os investigadores imediatamente verificaram a possibilidade de Milicia ter sido levada por seu pai, já que este é um cenário comum em tais casos. No entanto, logo ficou claro que o homem estava no Texas e fisicamente não poderia estar em outro estado. Como não havia outras pistas, a polícia decidiu expandir o raio de busca. Parte dos oficiais foi vasculhar a floresta ao lado do complexo residencial, enquanto outros começaram a verificar todos os edifícios. Infelizmente, isso não trouxe resultados. Nenhum vestígio de Milicia foi encontrado. Depois disso, os policiais dispensaram os voluntários e decidiram visitar cada apartamento. No total, cerca de 400 pessoas viviam no complexo, e naquela noite os investigadores falaram com cada uma delas. Ninguém sabia para onde Milicia poderia ter desaparecido. Então foi pedido que se lembrassem de quaisquer peculiaridades ou momentos suspeitos na área do complexo, mesmo que não parecessem estar relacionados ao desaparecimento. E aqui, a polícia encontrou a primeira pista interessante. Algumas senhoras relataram que naquela noite um funcionário do complexo chamado Caleb Hughes estava se comportando de maneira estranha. Ele tentou flertar com elas e fez piadas inadequadas, embora quase todas essas mulheres tivessem vindo com seus maridos. O jovem também causou preocupação entre os pais, pois na opinião deles ele passava tempo demais perto de seus filhos. Depois de ouvir muitas dessas reclamações, os oficiais falaram novamente com Tammy e perguntaram se ela tinha notado algo incomum no comportamento de Hughes. A mulher lembrou que durante a festa ele se aproximou dela várias vezes e começou uma conversa sobre sua filha. O homem também se ofereceu para levar a jovem ao banheiro caso Tammy não quisesse se afastar da diversão. Tudo isso pareceu suspeito para os investigadores e eles decidiram falar com ele. No entanto, Hughes não foi encontrado em lugar nenhum. Então os policiais foram até sua casa. O homem morava perto do complexo, mas quando os policiais bateram, ele não estava lá. Sua esposa abriu para eles e disse que ele não havia retornado naquela noite. Os policiais foram embora e voltaram algumas horas depois. Neste momento, o homem já estava em casa. Ele afirmou ter chegado por volta da 00:30. Os policiais calcularam que Hughes havia deixado o complexo 2h30 antes de seu retorno, o que era estranho, já que o trajeto para casa não deveria levar mais de 10 minutos.
Hughes explicou isso dizendo que havia feito um grande desvio para comprar álcool. Mas os policiais duvidaram de suas palavras. Primeiro, a viagem para a loja ainda não explicava essa ausência de quase 3 horas. Segundo, em seu estado, havia uma proibição de venda de bebidas alcoólicas após a meia-noite. Além disso, Hughes não conseguiu apresentar um recibo. Isso levantou suspeitas, e os policiais pediram que ele entregasse as roupas que havia usado no trabalho. E aqui surgiram novas peculiaridades. Hughes afirmou ter lavado tudo imediatamente após retornar para casa. Mesmo assim, eles o persuadiram a entregar as roupas. Para surpresa dos policiais, ele havia lavado os sapatos junto com as roupas. Mas isso não era tudo. Parte das solas havia sido cortada e entre as roupas foram encontradas uma bainha para uma faca grande e um cinto de couro. Quando questionado sobre a faca, Hughes respondeu que não sabia onde ela estava. Os investigadores agora tinham sérias suspeitas sobre o envolvimento do homem no desaparecimento de Melissa. Eles levaram suas roupas para o laboratório, onde especialistas trataram os sapatos com uma substância especial. Isso revelou vestígios que causaram grande preocupação. No entanto, devido à lavagem, não foi possível coletar uma amostra para análise. Os investigadores voltaram a Hughes e o levaram para a delegacia. Durante uma longa conversa, o homem continuou insistindo em sua versão. Ele também afirmou não conhecer Melissa, não saber como ela se parecia e o que havia acontecido com ela. Os policiais sabiam que Hughes estava mentindo, já que várias testemunhas, incluindo Tammy, o haviam visto brincando com Melissa e outras jovens residentes naquela noite. Mas quando os investigadores disseram: "Sabemos que você está mentindo", o homem respondeu calmamente: "Provem isso." Embora os policiais estivessem quase certos, eles não tinham provas concretas para uma prisão, então tiveram que deixar Hughes ir. No dia seguinte, intensificaram a busca na esperança de encontrar Melissa ou quaisquer pistas. Pela manhã, decidiram falar em particular com a esposa de Hughes, e ela compartilhou uma observação interessante. Descobriu-se que seu casamento não era fácil e a mulher não confiava muito em seu marido. Antes de Hughes sair para essa festa de Natal, ela secretamente verificou a quilometragem do carro dele. Após seu retorno, ela fez o mesmo e notou que o contador mostrava 19 quilômetros a mais. Isso era importante para essa investigação por 2 razões. Primeiro, essa distância obviamente não correspondia à sua história de uma viagem de 2 horas até a loja. Segundo, agora era possível delimitar aproximadamente a área para onde Hughes poderia ter ido teoricamente. Os policiais delinearam uma área de busca com um raio da distância restante da viagem. No final, resultou em uma área de 40 quilômetros quadrados. Para cobrir uma área tão grande, pediram ajuda aos militares, usaram aeronaves e convidaram mergulhadores para verificar as áreas aquáticas. Além disso, cerca de 400 voluntários responderam ao chamado de ajuda. A polícia também distribuiu milhares de panfletos com informações sobre o desaparecimento de Melissa e se esforçou para informar o maior número possível de pessoas sobre o incidente. É importante mencionar que apenas 5 meses antes do desaparecimento de Melissa, outra jovem pessoa havia desaparecido na mesma cidade. Mais tarde, os investigadores a encontraram em um estado preocupante, mas não conseguiram identificar o perpetrador. Durante a busca em grande escala, um grupo de especialistas começou a examinar o complexo residencial. Como lembramos, a única coisa que os policiais notaram lá foi uma janela aberta na sala da caldeira. Os especialistas a examinaram e encontraram algo interessante. Sob a janela, do lado da rua, havia uma marca quase invisível de uma grande pegada, e marcas semelhantes levavam diretamente ao estacionamento. Além disso, não havia marcas de pés pequenos lá. Isso poderia indicar que alguém carregou Melissa nos braços e depois a colocou em um veículo. Anteriormente, os policiais já haviam examinado o carro de Hughes, mas não conseguiram encontrar nada suspeito lá.
Ao mesmo tempo, o FBI se juntou à investigação. Eles ainda não podiam prender Hughes, então o colocaram sob vigilância constante. Além disso, o tribunal obrigou o homem a fornecer uma amostra de DNA caso fossem encontradas evidências. Quando os investigadores começaram a investigar o passado de Hughes, descobriram que ele havia sido preso várias vezes desde sua juventude. Além disso, ele abusava de álcool e substâncias proibidas e repetidamente despertava suspeitas por seu comportamento inadequado em relação a jovens. Além disso, alguns anos antes do incidente, Hughes havia recebido uma sentença suspensa por roubo de carros no condado vizinho. Após uma investigação mais detalhada, descobriu-se que o suspeito havia violado as condições de sua sentença anterior e o juiz a substituiu por uma mais severa. Assim, os investigadores conseguiram isolá-lo temporariamente, embora por uma ofensa menos grave. Nas semanas seguintes, as autoridades continuaram sua busca, mas sem resultado. A tarefa foi dificultada pelo fato de que grande parte da área investigada era coberta por florestas e havia um grande rio fluindo por lá. Cerca de 2 meses após o desaparecimento, o caso tomou um rumo inesperado. Um desconhecido ligou para Tammy e afirmou que a jovem estava com ele. Ele exigiu $75 mil e a mulher imediatamente informou a polícia. Agentes do FBI pediram a Tammy para levar a quantia mencionada e ir ao local combinado. Eles posicionaram várias dezenas de agentes na área e esperaram o aparecimento do suposto perpetrador. Logo, 2 homens se aproximaram de Tammy e foram imediatamente detidos pelos agentes do FBI. Descobriu-se que eles não estavam envolvidos no incidente. Eram estudantes da universidade local. No final, eles realmente receberam sentenças de prisão. Um foi condenado a 7 anos e meio, o outro a quase 4 anos de privação de liberdade. Assim, os investigadores se encontravam novamente em um beco sem saída. Eles tinham um suspeito, mas nenhuma evidência de seu envolvimento, nem informações sobre o paradeiro de Melissa. Os investigadores decidiram examinar o carro de Hughes mais uma vez com a ajuda de especialistas do FBI e seus equipamentos modernos. Havia um pequeno obstáculo. O carro pertencia à sua esposa, então era necessário o consentimento dela. Felizmente, a mulher deu imediatamente sua permissão e os especialistas começaram a trabalhar. Primeiro, eles usaram uma substância especial que revelou traços de material biológico no tapete sob o assento do motorista, nos pedais, no volante e no para-brisa. Isso aumentou a suspeita contra Hughes, mas era impossível obter uma amostra para análise. Então, os especialistas começaram a procurar por cabelos, partículas de tecido e outras possíveis evidências. No entanto, eles encontraram dificuldades. O carro estava uma bagunça. Um dos especialistas decidiu coletar manualmente possíveis traços com fita adesiva. Ele percorreu todas as superfícies e enviou o material coletado para o técnico forense do FBI. Este encontrou muitos pelos de cachorro, que não tinham nada a ver com o caso. Mas logo o especialista notou outro tipo de pelo que não pertencia nem a cães, nem a humanos. Após um exame mais detalhado, ele determinou que era pelo de coelho tingido de preto, semelhante ao usado na jaqueta da mãe de Melissa. O especialista solicitou essa jaqueta a Tammy e confirmou a correspondência completa do pelo. Os policiais suspeitaram que poderia ter chegado às roupas de Melissa quando ela foi buscar as jaquetas. Ou poderia ter acontecido em outras circunstâncias, já que a mulher sempre usava no inverno e a jovem frequentemente estava por perto. O especialista também descobriu um cabelo claro que correspondia a uma amostra do pente de Melissa. Mas isso não era tudo. Ele encontrou numerosas pequenas fibras vermelhas e azuis no banco do passageiro do carro. Como Melissa estava usando um suéter e uma saia nessas cores no dia de seu desaparecimento, os investigadores agora precisavam encontrar os mesmos modelos de roupas para comparação.
Eles falaram com a avó de Melissa, que havia comprado esse conjunto, mas ela não conseguia se lembrar da loja exata. As tentativas de encontrar peças de roupas semelhantes nas lojas locais foram infrutíferas. O especialista que examinou as fibras continuou pensando em como poderia determinar sua semelhança com as roupas de Melissa. Uma noite, ele compartilhou suas dificuldades com sua esposa. Depois de ouvir a descrição, ela suspeitou que tais peças de roupa poderiam ser vendidas na rede J.C. Penney. Eles mesmos tinham vários filhos, então a mulher frequentemente comprava coisas lá. Além disso, ela guardava centenas de catálogos dessa loja de vários anos em casa. Ela começou a examiná-los. Depois de algum tempo, ela chegou a um catálogo que havia sido publicado antes do último Natal. Na 11ª página, ela viu um conjunto semelhante e o mostrou ao marido. Eram exatamente as roupas que Melissa estava usando no dia de seu desaparecimento. As autoridades federais imediatamente entraram em contato com a empresa fabricante, mas lá os esperava uma surpresa desagradável. Esse modelo de roupa não era mais produzido. Tais conjuntos eram vendidos apenas por catálogo, com um total de 7.000 conjuntos distribuídos. Eles se ofereceram para fornecer aos investigadores os dados de todos os compradores. Os policiais começaram a estudar essa longa lista. Depois de algum tempo, tiveram sorte. Encontraram um homem do Kentucky que havia comprado esse conjunto para uma parente, mas errou no tamanho. As roupas ficaram desembaladas por um ano inteiro, o que era ideal para a investigação. O homem enviou esse conjunto para eles e os especialistas começaram a trabalhar. Para este conjunto, os fabricantes desenvolveram e patentearam seu próprio tom de azul escuro com o código 887, que não era usado em nenhum outro lugar. Após comparar as fibras dessa cor, o especialista concluiu que elas correspondiam completamente. Assim, os investigadores obtiveram a confirmação de que alguém dos proprietários desses 7.000 conjuntos esteve no veículo do suspeito. Embora isso não apontasse diretamente para o envolvimento do homem no incidente, era um argumento significativo. Os compradores dos conjuntos estavam espalhados por todo o país, e a probabilidade de que outra pessoa pudesse ter estado em seu carro era extremamente baixa. Por fim, o especialista decidiu realizar uma verificação adicional. Ele coletou mais de 100 fibras de cor semelhante de vários tipos de roupas e realizou 7.983 testes para compará-las com as fibras do carro do suspeito. A análise mostrou que todas as amostras eram ligeiramente diferentes, exceto duas. O conjunto da loja e as fibras do banco do passageiro do carro correspondiam completamente. O especialista descartou a possibilidade de alguém com roupas semelhantes ter estado no carro de Hughes. Tinha que ser exatamente este conjunto. Mesmo assim, os investigadores estavam em uma situação difícil. Eles sabiam que tal evidência poderia ser indireta, mesmo em conjunto com outras descobertas, mas não tinham nada mais convincente. Então decidiram acusar Hughes de sequestro. Na opinião da promotoria, Melissa não estava mais nas proximidades devido a algumas pistas. As fibras de seu traje no assento e no carro sugeriam que Hughes poderia tê-la forçado a tirar suas roupas externas, indicando suas intenções. Presumia-se que o homem se aproximou de Melissa quando ela foi buscar os casacos a pedido de sua mãe. Então, de alguma forma, ele a levou para a sala da caldeira, a carregou pela janela e a levou para seu carro. Depois disso, Hughes provavelmente levou Melissa para um local desconhecido e causou danos irreparáveis a ela, possivelmente com um objeto afiado. Em seguida, ele se livrou das evidências e apagou os vestígios de suas ações. Tudo isso levou várias horas, o que explicava sua longa ausência. Mais tarde, o homem tentou apagar os vestígios limpando o carro e as roupas, e também cortando partes das solas dos sapatos que estavam mais sujas. Finalmente, os policiais decidiram realizar um teste de detector de mentiras com ele, na esperança de que isso, juntamente com todas as evidências, finalmente faria Hughes dizer a verdade.
A dificuldade estava no fato de que as leis do Estado não permitiam apresentar uma acusação de crime capital sem evidências materiais ou um local de crime estabelecido. A punição por sequestro era significativamente mais leve. Por isso, os investigadores esperavam uma confissão do suspeito. Os resultados do teste do detector de mentiras mostraram que Hughes deu respostas falsas a quase todas as perguntas-chave, mas ele continuou insistindo em sua inocência. No final, os investigadores tiveram que encaminhar o caso ao tribunal com uma acusação de sequestro. O julgamento começou 2 anos após o desaparecimento de Melissa. O advogado de Hughes tentou contestar todas as evidências apresentadas como circunstanciais, mas os argumentos da acusação provaram ser mais convincentes para o júri. Após 7 horas de deliberação, eles pronunciaram um veredito de culpado, e Hughes recebeu a sentença máxima: 50 anos de prisão. Na prisão, ele continuou negando seu envolvimento no desaparecimento da jovem mulher. A polícia fez tentativas de encontrar vestígios de Melissa, mas sem sucesso. 4 anos após o julgamento, fragmentos de roupas vermelhas foram encontrados em um lago, mas isso também não levou a nenhuma descoberta no caso. 8 anos após o incidente, a mãe de Melissa formou uma nova família, mas manteve seu sobrenome anterior na esperança de que sua filha pudesse procurá-la. Em 2 de agosto de 2019, Hughes foi libertado antecipadamente por bom comportamento depois de cumprir um pouco mais da metade de sua sentença. Ele tinha 53 anos. Melissa ainda é considerada desaparecida, já que o crime não foi provado. No entanto, poucos acreditam que ela poderia ter sobrevivido todos esses anos.